Sejam bem-vindos ao IFC Brasil. Hoje nós iniciamos uma série de lives com os professores do IFC Academy, que é a plataforma de cursos que nós lançamos no último dia 10 de março. E hoje a gente vai falar sobre a criação do Pangáceos no Brasil, né? E eu vou receber um a um os professores do curso de cultivo de pangáceos no Brasil. Boa noite, Confraria do Peixe, sejam todos bem-vindos. Fiquem conosco, porque será uma horinha que a gente vai passar aqui bem interessante. O assunto é fantástico, tanto economicamente, tem a questão ambiental ali que gera, né? Que gerou bastante controvérsias. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Então vai ser um bate-papo com os professores do curso. A doutora Luciane entrou, a professora. Doutora Luciane, manda uma solicitação, por favor. Enquanto os professores entram, eu peço que vocês enviem um aviãozinho dessa live para quem se interessa pelo assunto. E também durante a live podem fazer seus comentários, podem fazer perguntas. Eu deixo me apresentar, eu sou Samara Braghini, eu sou jornalista e eu sou responsável pelo marketing digital do IFC Brasil e do IFC Academy. E eu estou com o Gregolinho e com a Pante desde o início do projeto, então é uma honra recebê-los aqui. Vamos lá então, vamos chegando, sejam todos bem-vindos, comuniquem, mandem aviãozinho, comentem. Boa noite, Samara e todos os participantes. Professora, me manda uma solicitação para participar e eu lhe chamo. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Não consigo chamá-la. Eu preciso que me mande uma solicitação. Sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, eu vou colocar o título da live aqui nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Nós já vamos começar o nosso bate-papo. Aqui, deixa eu só fixar o comentário aqui para quem entrar depois fica sabendo do que a gente está falando. Sejam todos bem-vindos, é uma honra tê-los conosco nesta noite de quarta-feira. Hoje a gente conversa sobre o Panga, amanhã a gente tem live com o professor Omar e a viabilidade econômica da produção de peixes. E na sexta-feira a gente tem live sobre o cultivo orgânico de peixes. Então vai ser uma semana bem interessante. Samara, eu não consigo chamar. Sai, professora, e entra de novo. Quando a senhora entra, vai vir uma mensagem, pedir solicitação. Ok? Enquanto isso, eu vou chamando o Bruno Queiroz, que é um dos professores do curso. Vamos lá. É assim mesmo, é ao vivo, gente. Boa noite, Boa noite. professor. Seja bem-vindo. Me escuta bem? Sim, muito bem. Que bom. Que bom. Tudo bom, prazer. A Lu tá tentando entrar aí. A primeira vez dela no Instagram, né? Ela já pega o jeito. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na minha luz, que tá muito escuro aqui na minha imagem, né? Tranquilo. Tá um pouquinho escura. Tá. Vamos arrumando. Pessoal, lembrando que vocês podem ir comentando, deixando perguntas. Mais uma vez eu peço que mandem um aviãozinho para as pessoas que vocês acham que possam se interessar pela criação do Pangáceos, né? Que, pelo que eu vi numa prévia do curso, é uma ótima alternativa, né? Está sendo apresentado como uma excelente alternativa ali, com possibilidades de ficar ali entre terceiro, maior espécie, professor Bruno. Sim, né? Se a produção, se o volume de importação se converter em volume de produção, o Pangáceos ele fica entre o segundo e o terceiro maior peixe produzido no Brasil. Então essa é a expectativa. Mas nós temos um caminho longo aí, como você mesmo já comentou, a parte ambiental, legislação, cadastros, ordenamento. É um caminho
necessário, né? E que temos que trilhar. Tem muitos desafios, né? E o senhor fala na sua aula sobre a questão da legal, né? Legislação. Sim. Dá um parâmetro para a gente, como que está hoje isso no Brasil em relação ao cultivo do panga? Tá, deixa eu me apresentar para todos entenderem, isso. Né? Eu estou como coordenador geral de ordenamento e desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura, dentro do Departamento de Agricultura, dentro da SAP, que é a Secretaria de Agricultura e Pesca do MAPA. Né? E uma das ações nossas é essa articulação com os órgãos de meio ambiente, obviamente, que são os competentes para tratar algumas permissões que cabem ao meio ambiente. E essa discussão, ela aflorou, na verdade, porque já é antiga, aflorou no nosso workshop, que a Luciana, mas o Copani e o Max participaram junto com o MAPA, em 2019, maio de 2019, logo no início da gestão. De lá para cá, a gente vem tratando vários assuntos, como a portaria 145 do IBAMA, de 98, que é o documento federal que regra quais as espécies já estão previamente permitidas para o cultivo em cada uma das nossas 12 bacias hidrográficas no Brasil, né? Nesse documento, que é 98, e está sendo revisado porque é um documento já antigo, essa é uma das demandas que a gente trouxe para dentro da SAP e vem discutindo, né, com os nossos parceiros do ambiental. Nessa portaria não existe a listagem do pangáceo. Então, teoricamente, o pangáceo não estaria permitido, previamente permitido, né, porque o documento ele é uma listagem prévia. Quem não está lá não quer dizer que está proibido na arrancada, mas deve solicitar ao órgão ambiental, no caso IBAMA, um pedido ordinário de permissão para se cultivar uma espécie que não está listada. Então entra em análise de risco, análises ambientais e várias outras análises, até que o IBAMA deu o parecer final, se sim ou se não, né? Então o panga não está. A gente tem tentado mostrar para o órgão ambiental que a espécie dentro da sua parte econômica já está mais do que provada que é viável. As questões ambientais, a gente tem mostrado que existem sistemas que são capazes de dar uma segurança maior contra fuga, né? Porque a questão do panga, assim como todas as outras espécies, como tilápia e camarão, é que é um exótico. A tilápia e o camarão já entraram nessa guerra há muito mais tempo e já estão com permissões de cultivo, né, em uma boa parte do território nacional. O panga, ele está nessa pauta de uma forma mais recente. Então, o caminho pode ser um pouco demorado, mas é um caminho que eu acho que eu espero, né, vamos dizer assim, que tenha um bom final, que é um ordenamento correto da espécie, que já está no Brasil. Não é à toa que a gente tem 6 estados que aprovaram leis próprias permitindo o cultivo dessa espécie. Existe uma questão em relação a isso que a gente pode desenvolver ao longo da live, porque os estados não poderiam infringir uma lei federal. Né? Eles só podem apertar a lei, né? Exatamente. Eles podem ser mais restritivos, né? Então, isso criou um certo ponto de discussão, mas a gente entende que como a portaria 98 é muito antiga, né? 98 ela foi editada, então temos aí 24, quase 25 anos. Né? Muito tempo. Muito tempo. A agricultura nacional é outra agricultura, né? É outro potencial, é outra tecnologia, é outro tudo, né? É outro destaque nacional, porque na época não tinha tanto destaque assim a agricultura do país. Então a gente entende que já mais do que na hora de sentar, discutir, mostrar todos os pontos, não tem ninguém aqui pregando, vamos fazer o que for necessário para produzir a qualquer custo. Né? Não é isso, e essa não é a postura da SAP também. Literalmente reconhecer o que está acontecendo, reconhecer o potencial, reconhecer que é uma fonte de alimento, né,
tão boa quanto tilápia, quanto tambaqui, quanto camarão, cultivada nas nossas águas, gerando emprego e renda para os nossos produtores e não apenas mandando recursos para fora do Brasil para trazer alimento, que nem sempre foi cultivado da forma que a gente gostaria, né? Tem essas questões também que ficam no ar. Então a gente está caminhando com essa bandeira para que esse sombreamento legal, essa insegurança legal desapareça e permita que todo mundo produza com respeito às normas que vão ser colocadas, né? O maior entrave hoje é esse, então é o legal mesmo no cultivo do panga. É o principal, né? Porque os produtores nos estados que estão legalizados ainda assim estão com um problema de um sombreamento legal, que é uma regra federal que é mais restritiva do que o estado. Né? Então, inverteu um pouco o que manda a Constituição. Os estados podem ter, a federação, estado e município podem ter leis iguais, contanto que quanto mais caminhando para a ponta, maior seja a restrição ou a sua igualdade, né? Que seja igual entre essas três instâncias. Mais aberto não pode ser. Eu vou aproveitar para chamar a professora Luciana para ela explicar para a gente, né, um pouquinho como surgiu toda essa história em torno do panga. Fica aí, professor, depois a gente conversa mais. Vamos lá, então. Tá entrando. Boa noite, professora Luciana. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom, Bruno? A professora Luciana, ela que é docente da Universidade Federal de São Carlos, né? Diretora, pesquisadora da ABC Panga Brasil, né? Da Cooper Panga, ela faz parte também da Associação Brasileira Nishi Quigóis, disse certo? E ela é presidente da FENAquário. Seja bem-vinda, e ela que está à frente, né, dessa turma, que nós temos 5 professores num curso. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Samara. Obrigada, Gregolin, pelo convite. E obrigada a todos os colegas, né, que estão participando. Bruno, Colpani, Luciana, Max, né? 2 Lucianas, né? Eu e a Lula Lacerda. E nesse curso nós vamos tentar falar um pouquinho do panga, né, com a nossa experiência, com as nossas observações, com tudo que nós aprendemos junto aos produtores de diversos estados e contar um pouquinho dessa história de como que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Como que nós estamos tentando arrumar toda essa, otimizar e legalizar toda essa produção. Como o Bruno vinha falando, ainda tem a parte federal, tem a parte estadual, municipal e assim por diante, né? Então nós vamos tentar trazer um pouquinho, né, dessas informações para o curso e desmistificar muitas informações errôneas que vêm circulando na internet, né? Então nesse curso muitas respostas ou muitas dúvidas poderão ser tiradas conosco. E aproveitar e pedir um pouquinho, né, para a gente situar um pouquinho dessa questão histórica relacionada ao panga, né? Como começou toda essa polêmica em relação a essa espécie no Brasil? A polêmica maior começou com o panga quando nós começamos a importar uma quantidade grande, né, do filé desse peixe para consumo interno, né? Hoje a gente fala em torno de 60 mil toneladas ano de filé vindo do Vietnã, basicamente do Vietnã, né? Gregolin passou pelo stand vietnamita lá agora em Boston, né? Mandou até um recado para o Colpani, mandou um recado para o Brasil todo, né? Então, assim, nós consumimos muita carne de panga, sim, muito filé de panga, e o panga que chegou aqui no Brasil, vivo, ele chegou por vias legais, né? Ele chegou pela aquariofilia, e aí nós vamos contar toda a história de como ele chegou. E aí nós começamos, né, principalmente Martinho Colpani e alguns outros produtores começaram a observar a capacidade, o potencial produtivo, né, o potencial zootécnico que essa espécie tinha ou tem, né, para produzir carne no país. E alguns anos atrás, né, aproximadamente 2 décadas, o Vietnã começou a produzir, explorar essa espécie de peixe. É uma das espécies nativas que eles têm lá, né?
E eles começaram a ver que investir nessa cadeia produtiva de pescado dava um rendimento bom para o país, né? Tanto é fato que aproximadamente 3 milhões de toneladas de peixe de pangaço são produzidos e exportados para todo mundo, né? Saindo da onde? Do Vietnã, que é o país de origem dele, né? E aí, claro, que tudo que é barato, que acaba chegando nos países, acaba sofrendo algum tipo de retaliação, né? Por vários fatores e de vários segmentos, né? É natural. Então isso também nós vamos contar um pouquinho no curso, não dá pra gente contar tudo nessa live, né? Bacana. Quem que a gente pode chamar agora, professora Luciane, do pessoal que está aí, para continuar a conversa? Talvez o Copani, né? Vamos ver se ele está aqui. Agora eu descobri como que eu chamo também. Eu também tenho que aprender algumas coisas aqui. Convidei ele. Eu vou aprender como faz isso pelo computador também, porque pelo celular foi fácil, agora pelo computador tá difícil. A gente vai pegando o jeito, né? Tava falando. Boa noite, Copani. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite, doutora Luciana. Tudo bem? Boa noite, Samara. Boa noite a todos. Tudo bem. O Martinho Copani, deixa eu só dar aqui uma lida no currículo dele básico. Não estou conseguindo. Vou pedir que se apresente, Copani. A gente iniciou um trabalho aí em relação à piscicultura já há muito tempo, mais de 30 anos. Isso nos deu uma ideia muito grande do que é piscicultura, que foi colocada na mente do piscicultor no Brasil na década de 70, década de 80, e o que nós estamos hoje, né? A verdadeira revolução. Eu sou da época que o governo, inclusive foi uma política da FAO, a ideia era tratar peixe com capim, tratar peixe com resíduo de chiqueiro, porque era barato para o produtor, né? Então gerar proteína barata. Mas atrás disso gerava uma ineficiência muito grande, né? O peixe era um peixe de baixa qualidade, um peixe que não tinha competitividade. E eu vi tudo isso, né? E aí a gente começou a ver toda a mudança em busca de espécies nativas, porque o sonho do Brasil era pegar uma espécie nossa. Nossa, nós temos peixe de tudo, diversa diversidade, uma biodiversidade muito grande. Aí passou por pacu, por Los Redondos, né? Passou por matrinchã, passou por piracanjuba, e aí dos bagres, o pintado. A gente fez parte de toda essa história que a piscicultura tentava. E no fim a gente acabou caindo na tilápia, né? Por que tilápia? Porque ela deu uma resposta da tão famosa cadeia produtiva e ela acabou fechando nossa equação, né? Os produtores começaram a ter renda com o peixe, produtividade, o consumidor aceitou, a indústria processou e disparou o processo. Nós estamos assistindo hoje bem estruturado e só avançando. Eu vou aproveitar só fazer uma pergunta aqui, já que o Copani falou das espécies. A Teresina Betas pergunta: e o gourami gigante? Tem algum projeto para ele? Tem essa espécie ela é de cunho ornamental, né? Eu acho que ela não cabe no contexto de corte. É um animal, se eu não me engano, está numa lista de proibição do IBAMA de importação, se eu não me engano. Mas é permitido aqui em aquários públicos e etc. Entendi. Então voltamos ao panga. Aí, essa história toda contextualizando que o quanto que nós construímos, isso já faz mais de 30 anos, que nós idealizando tudo isso. E aí a busca de uma espécie que tivesse condições de, principalmente uma característica de respiração aérea, que nós chamamos, né? Então nós passamos pelo bagre africano lá atrás, que foi importado pelo Brasil, não foi uma ideia nossa, mas importaram o bagre africano. E aí eu preciso deixar essa explicação para as pessoas, porque a gente tem muito questionamento. Poxa, mas por que o bagre africano não deu certo? Não deu exatamente, o nosso diferencial é esse. Quando trouxeram o bagre africano, trouxeram com uma visão zootécnica, a característica da espécie, mas esqueceram de perguntar para o mercado. Não que o bagre seja ruim ou péssimo, ou a gente vai qualificá-lo agora nesse momento. Mas o mercado do panga já existe e, como foi bem colocado aí, ele é gigantesco.
e a característica do panga na produção faz sentido, ou seja, a equação fechou. Aí nós vimos no panga um peixe que era um caso de sucesso lá fora, e aí nosso trabalho focou-se no pangaço. Nós enfrentamos um grande problema, e aí, para me finalizar, em termos de currículo, nós enfrentamos um grande problema que era eu não chamo de legalização, eu chamo de regulamentação, porque nesse país as nossas legislações elas são complexas, confusas e arcaicas. E isso imputa no produtor, no sistema produtivo, um regramento maluco. Né? Nós estamos assistindo aí, quando nós falamos em panga, a turma quis bater na gente. Né? E como vai bater em nós, sendo que nós queremos produzir alimento e gerar renda de um produto que está vindo de fora? E aí nós começamos, aí é onde que eu finalizo, nós se organizamos em associações, em representação do Estado. Hoje eu sou presidente da Câmara Setorial do Pescado, presidente da nossa associação, vice-presidente da nossa associação, presidente da cooperativa nossa. Eu participo da Peixe BR como membro da comissão, participo da Peixe SP como diretor, enfim, os sindicatos aqui rurais do Estado de São Paulo. Para que eu quero finalizar com essa mensagem, a tua pergunta de currículo? Da importância do setor produtivo participar nas instituições que nos representam. A briga com teorias e conceitos que tem nos governos passados eram assustadores, como o Bruno bem colocou aí. Nós estamos tentando desconstruir décadas de mentalidade atrasada que trouxe o país até nesse momento. É difícil desconstruir isso, mas nós estamos avançando, com dados, com informação e com coesão. E é isso que nós fizemos. Hoje a gente representa diversas instituições e nós levamos essa mensagem dura. A briga é grande ainda, mas nós vamos vencer. E você pode... Só para complementar essa informação do Martinho, em 2017, o Bruno foi surpreendido por um pedido de reunião, né, Bruno? 19. Hã? 2019, 2016 não estava nem aqui. É certo, é verdade. Em 2017 nós fizemos o primeiro evento e aí depois nós chegamos em Brasília, isso mesmo. É que a gente vem atrás desse panga já faz algum tempinho, né? A universidade entrou no circuito do panga final de 16, começo de 17, né? Em 2016, novembro de 2016, foi assinado o decreto do Estado de São Paulo para a utilização das águas, né, não só do panga, mas regulamentando as formas de utilização de águas dentro do Estado. E claro que na lista o pangaço estava junto, né? E aí nós conseguimos formar a associação, né, Martinho, em 2017, fevereiro de 2017. Perfeito. Fizemos o primeiro evento dentro da Universidade Federal de São Carlos, em abril, e aí nós começamos a nos organizar enquanto pesquisa, enquanto instituição, enquanto entidade de classe, né, para a gente poder representar as pessoas, né, os produtores que queriam criar o pangaço. Né? E assim, pegamos uma mochilinha com o computador e fomos até Brasília, batemos lá na porta do Bruno, né, que ele falou, vou escutar esse pessoal aí, né. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte, ele com o diretor, ele falou assim, olha, nós não temos dinheiro. E aí nós estávamos lá para surpreender esse pessoal, né? Falamos, não, a gente não quer dinheiro, né? Nós queremos regulamentação, nós queremos ajuda para poder produzir o pangaço no Brasil. E a partir daí nós começamos então a mostrar para o Bruno e para todas as pessoas que estão ligadas, né, à aquicultura, por que o pangaços é importante e qual a nossa intenção com o pangaços no Brasil. Né? E aí, então, entrou o Max, né, trabalhando para a FAO, que ele era o consultor da FAO, então desenvolvendo alguns produtos para a FAO e para produtos de pesquisa, né, para a FAO e para a Secretaria da Aquicultura e Pesca. E aí, tem 1, tem 2, tem 3, nós fomos nos juntando e percorremos vários estados do Brasil, alguns países fora do Brasil, para dar palestra, porque alguns países eles se interessam pela situação do nosso país, né? Como que vocês começaram, o que vocês estão fazendo, quais são os entraves. Então é assim que nós começamos, pequenininho, né? E hoje a gente pode dizer que a gente está crescendo, né? Estamos crescendo aí dia após dia.
e a produção de pangaços no Brasil também tem se tornado bastante atrativa, né? O que está atrapalhando um pouquinho é o preço da ração. Subiu demais, né? Como muitos itens, né? Subiram, que são commodities e tal. Mas enfim, os agricultores e produtores rurais são pessoas persistentes e resilientes, né? Então, por isso estamos aí. E a espécie, ela tem muitas vantagens, né, Copani? Começar pela produtividade, pela adaptação, manejo. Você é criador, né, de panga. Fala um pouquinho pra gente como que é o comportamento da espécie, assim, tanto produtiva quanto ali de rendimento. Essa é o grande show de tudo que nós falamos. Quando nós buscávamos espécie nativa, a ideia era buscar espécie que desse resposta. E uma das grandes defesas nossa que tem aspectos zootécnicos importantes e que na parte econômica dê resultado para o produtor. Essa é onde a matemática fecha, pensando da porteira para dentro. Porque nós temos um país que demanda pescado, nós temos as pessoas que querem, e elas querem o pescado sobre duas questões, em forma de filé e num preço atrativo, que o país, em geral, ainda persiste a baixa renda da população. E quando eu levo a produtividade, que aí é a questão do pangaços, que nós hoje estamos trabalhando com 200 toneladas por hectare, é algo assustador, mas os produtores entenderem que chega a 600 toneladas. Nós estamos com um terço do potencial da espécie. Isso lá no Vietnã, né? No Vietnã chega a 600. No Vietnã chega a 600. Nós não trouxemos esse modelo para o Brasil, que nós não precisamos disso tudo. Chegando a 200 hoje, nós já estamos tendo um ganho gigantesco, né? Um produtor hoje no Brasil, um produtor mediano, ele vai tirar aí 10 a 20 toneladas por hectare de uma outra espécie. E ainda traz uma insegurança, porque peixe, qualquer momento que falta oxigênio, você tem perda. O pangaço você consegue pegar um produtor sem conhecimento nenhum, com baixa informação, ele passa a produzir 200 toneladas por hectare. Isso é inacreditável, né? E aí, por trás disso, qual que foi a grande sacada da nossa linha de raciocínio? Nós usamos a ração da tilápia, que hoje já está instituída no mercado. Ela não é a melhor opção que a gente tem, porque já está sendo produzido em algumas empresas ração específica para o panga. A tendência é essa especificidade. Mas como nós pegamos a ração da tilápia, trouxe uma certa competitividade para o panga. Que no fundo, é o que nós pregamos e a gente fala na nossa apresentação, duas linhas muito importantes, né? Viabilidade econômica do negócio, encaixar o produtor dentro de um conceito que ele vai ter renda, ele precisa entender que peixe é uma atividade zootécnica que precisa ter a escala necessária, precisa ter a eficiência necessária e estar no modelo adequado. Abrindo um parênteses bem rápido, que eu falo de uma forma muito simplória, as pessoas falam, poxa, mas soja está dando muito dinheiro no Mato Grosso. Aí a pessoa, vamos plantar soja, planta 2 hectares de soja aqui na nossa região. A conta não vai fechar, mas por que lá dá dinheiro? É o modelo do negócio, né? E o peixe, principalmente o panga, né? Isso a gente podia falar de todas as espécies. Nós precisamos ter eficiência produtiva e um volume mínimo. E nós apresentamos muito bem isso nas nossas duas apresentações, né? Modelo e a viabilidade econômica. O Newton Garcia Marengoni comentou aqui: estamos em uma nova era da aquicultura e não podemos permanecer na teoria que não se permite introduções de novas espécies potencialmente econômicas. É isso então, né? O pensamento dele está corretíssimo, né? Deixa eu entender que ele falou que não permite outras espécies, não entendi. Precisamos mudar, né, essa teoria, não podemos permanecer nessa teoria de que não se introduz outras espécies potencialmente econômicas. Sim. E é o que nós levamos, inclusive nas discussões ambientais. Houve erros no passado, né? Aliás,
A existência de 7 bilhões ou mais de pessoas no mundo é porque o homem translocou a espécie. O milho veio de fora, a soja veio da Ásia. Aliás, o slogan nosso agora é o seguinte: a soja veio da Ásia e olha o que ela fez pelo Brasil. O panga veio da Ásia e o que ele fará pelo nosso país. É a mesma linha, né? E nós vamos trabalhar nessa linha e essa translocação faz parte. Agora, ninguém pode ser... Isso não se deve ser feito via aventura. E nós não fizemos isso. O primeiro fato é que o peixe já estava no Brasil, né? E aí houve alguns equívocos na importação, na proibição, e nós permeamos essas brechas e de forma muito coerente, com muitas informações, vendo o que o mercado está dizendo, porque nada disso deve ser feito se não existir mercado. Esse é a grande fechada do negócio, né? Porque se você potencializa uma espécie e aí esquece de combinar com o mercado, aí a tragédia é grande. Porque você dissemina uma nova espécie ou potencializa ou incentiva o produtor e o mercado não aceita. Muito pelo contrário no caso do panga. Inclusive, uma mensagem que eu deixo hoje, a Luciana, nós estávamos conversando, os testes do filé do pangaços lá na gôndola do supermercado. É algo assustador. E as pessoas tinham medo, Samara e quem está nos ouvindo. Como que nós iríamos competir com a tamanha organização e força do Vietnã? Competimos com a inteligência e o jeitinho brasileiro. Nós fizemos a seguinte aposta: quero ver o vietnamita vender o panga inteiro fresco ou filé fresco. Então nós estamos surfando nessa área e o produto é apresentável, o produto tem uma demanda gigantesca e numa segunda etapa nós vamos entrar no congelado. Esse é o caminho nosso. Bacana. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Bruno, que o Martinho falou desse potencial produtivo, né? E hoje o maior entrave ali, os maiores defensores do panga não estar no Brasil é a questão ambiental, né? Quais os riscos, Bruno, reais, os cuidados que demanda a produção, então, que é a concentração por metro quadrado de peixes, né? Tá. São algumas informações que você me obriga a falar agora. Tem duas partes de questão ambiental. Uma é a espécie em si e outra é a água utilizada, que é um recurso natural. Então, são duas legislações. A questão do uso de água, da quantidade de água e de como eu vou usar essa água, é uma legislação à parte, que já foi, inclusive, tratada pelo DEPOA aqui dentro da SAP, que essa baseada no CONAMA, no CONAMA 357, que é de qualidade de água, e de questões de licenciamento ambiental dentro do CONAMA 413, que é a parte de licenciamento ambiental para a agricultura. Muito bem. A questão de qualidade de água, a gente levou, inclusive, para dentro do CONAMA 413 e sugeriu que a forma de classificar pequeno, médio ou grande produtor seria em cima da produtividade por área e não de uma área ocupada. Porque eu vou impactar na água de acordo com o tanto de peixe que eu estou colocando por metro quadrado. Então, a questão, se eu vou produzir 200 quilos, 200 toneladas por hectare, né? Ou só 5 toneladas, o produtor tem que dar conta de tratar aquela água para devolver o recurso hídrico de uma forma correta. Então, quanto à quantidade produzida, a parte ambiental, questão água, não é um problema porque as regras já trazem esse balizamento. A questão sanitária é um caminho a se trilhar. É inerente a qualquer produção animal. Quanto mais se concentra, maior o desafio sanitário. É um caminho que o setor vai trilhar normalmente, como todos os outros trilharam, né? Avicultura, bovinocultura, suinocultura e assim vai. A própria agricultura, que era extensiva no começo, agora é super intensiva, tem desafios hoje que não tinham no passado sanitário. Então, a parte de estocagem não é um ponto complicado, porque as regras já criam esse caminho. A questão biológica da introdução, que é o que a gente tem que mostrar, como o Copani bem falou, a Lu também, a espécie já está no Brasil, né? Ela já foi introduzida há muito tempo atrás,
já se tem relato de cultivo pelo próprio órgão de estatística, o IBGE, relatado por produtores, né? Desde 2014, 2015, se não me engano, apareceu já no IBGE. Lembra que é 2013 o IBGE, então 2014, 2015 já tem relatos de produtores que falam que estavam engordando panga, só que o panga não faz parte das espécies, né? Da estatística oficial, da estatística discriminada do IBGE. A gente também está fazendo trabalhos com o IBGE para solicitar que o panga entre nessa estatística. Só que a gente está chamar namoro com o IBAMA para mostrar o seguinte: a espécie já está sendo produzida. A melhor situação atual é ordenar para evitar que vire uma bagunça completa. E para ordenar, as pessoas têm que ser trazidas para dentro de uma questão legal, literalmente, né? Elas têm que estar regulamentadas. E só fingir que não tem panga no Brasil e falar que não pode, não vai resolver, né? É tanto trabalho para a gente quanto para eles do órgão ambiental sentar na mesa e discutir. E eu acho que a aquicultura, né, que evoluiu barbaramente nesses últimos 25 anos, ela é bem capaz de propor sistemas com proteção antifuga que reduzem muito a possibilidade de uma espécie dessa cair no meio ambiente e potencialmente tornar-se uma espécie invasora, né, que vai criar algum dano ambiental. Então, assim, o que a gente tenta mostrar é que a aquicultura tem informações reais. É produtiva, o mercado já consome, é possível produzir com segurança, a produtividade é tal, e aí a gente se depara com informação assim: mas se fugir, pode ser perigoso, pode ser danoso, pode ser um impacto. Então, esse pode, que eu acho que é nesse sentido que o Newton comentou aí, né? A gente não está mais na época de ficar no talvez, se, quem sabe um dia, e se acontecer não pode, então temos que segurar aqui atrás. A gente tem aqui trabalhar dentro de segurança, boas práticas de produção, regras bem determinadas, ordenamento bem feito, né? É uma espécie muito perigosa? Não é a minha opinião, mas, né, vou botar como está em alguma mídia. Então, vamos evitar sistemas que tenham uma chance de fuga um pouco maior. Vamos manter, por primeiro, só em sistemas com maior segurança. E vamos seguindo, um passo de cada vez. Simplesmente proibir porque não conhece nunca foi o caminho e não deve ser um caminho de um país que tem que produzir para crescer, né? Então, essa é a opinião que a gente leva e carrega para as discussões. Bacana. Eu vou agradecer, então, o Bruno e o Martinho. Obrigada pela participação. Eu peço que vocês saiam e vamos chamar os outros dois professores, né, Luciana? Isso, o Max e a Lu Lacerda. O Max e a Lu. Vamos lá. Max. Eu acho que o Max não está aqui. Se ele estiver, eu peço que me mande uma solicitação. Vamos para a Luciana, então. Luciana. Aqui, achei a Luciana. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Luciana. Que é da empresa Equalize, né, Luciana? Que é especializada em processos, em qualidade de processos. E ela é consultora também comercial da Brazilian Fish e foi técnica de controle de qualidade do Grupo Pão de Açúcar, né? A Luciana trata da questão do panga na gôndola, lá para o consumidor, né, Luciana? Exato, só um parentezinho. Já fui consultora da Brasília Fish, hoje sou consultora da Altec, da Zoet, de tantas outras empresas. Daí também atuo um pouquinho ajudando meus amigos aqui do varejo. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tem que ser pré-requisito para ser um apaixonado pelo panga, tem que ser Luciana, né, Lu? Tem que estar na luta. Eu tive o prazer, como a Lu falou, de participar do primeiro workshop lá em São Carlos. Foi muito bom, foi um prazer enorme. E a gente tem muita história para contar testando esse peixe aqui na gôndola, né? Desenvolvendo um padrão que o cliente
gostaria de ver, gostaria de sentir mesmo. E aí é uma história apaixonante. Eu falo que apaixonante. Gostei, apaixonante. Luciana, me fala assim, um pouquinho das características do panga, né, como carne. Por que ele é tão assim favorável para o consumidor brasileiro? Bom, o Martim pontuou muito bem, né? A gente precisa de uma proteína, pescado, que consiga atingir a população baixa renda. A gente precisa muito disso. E o panga, ele tem as características de ser um peixe muito versátil, né? Ele não tem um cheiro forte, ele tem um sabor suave, ele aceita temperos diversos, né? E eu aposto demais no panga para fazer parte do nosso churrasquinho, né? A gente faz churrasco. Eu gostei dessa ideia. Não, a gente faz churrasco por tudo. E eu brigo muito por isso, porque eu falo assim, poxa, você vai no churrasco, o bovino tá lá, o suíno tá lá, o frango tá lá, até o pão de alho tá lá, tem fruta, né? Tem até espetinho de legume, e cadê o peixe? Né? Então, assim, o panga, ele tem um teor de gordura, ele não é um peixe seco, então ele fica suculento. Então, é uma aposta, sem dúvida, assim, eu acredito muito. E como o Martim também já adiantou, ontem a gente teve uma conversa bem produtiva e a gente vai começar agora alguns testes com o filé na ponta, alguns amigos estão apoiando muito a ideia e a gente está bem ansioso aí para ver logo essa inovação. E eu estava vendo até a aula do Martinho, né, falando sobre a questão que o panga é um peixe para indústria, né, industrial mesmo, e para mercado, né, para você oferecer um filé de qualidade, enfim. Essa é a principal característica dele como produto. Sem dúvida. E além do que ele falou sobre a rentabilidade, né, a densidade, se tem também um rendimento de carcaça bem interessante. Todos os testes que a gente fez não foram com profissionais mesmo de indústria de filetagem, né? E já conseguimos, assim, uma quantidade muito bacana, né? Um valor muito bacana em relação ao rendimento. Imagine quando as pessoas pegarem a habilidade mesmo, né? A conformação do filé também permite tecnologias interessantes no futuro, para quem sabe máquinas de filetagem também, que hoje já se tem para o salmão, já se tem para a truta, que tem uma conformação parecida com o próprio salmão, com o próprio panga, né? Então, por que não? Então, a gente tem um caminho longo aí pela frente, longo e muito prazeroso. Muito trabalhoso também, mas prazeroso. Tudo para fazer tempo. Oi, Lu? Tudo por fazer, né? Porque até um simples filé que uma pessoa bem treinada faria rapidinho, né? Como ele tem uma conformação diferente e tudo, é questão de treinamento, né? Exato. Então, quando a gente fala do pangáceos, parece que a gente já andou muito, né? Mas não, tem ainda muito por fazer, ou tudo por fazer, né? Desde a regulamentação, a parte de pesquisa, melhorias na alimentação, no manejo produtivo, sanitário, reprodutivo. E a única coisa que a gente sabe é que o consumidor já está aí, né? E que o mercado está pronto. Então, assim, a gente não precisa produzir para explorar mercado. O mercado já está pronto, então basta produzirmos, né? Isso foi muito bacana. Isso que a Lu está falando. Isso é diferente, né? É diferente. Eu tenho experiência com outras espécies que foram desenvolvidas sem testar o consumidor. E aí, quando chegou para a gente testar lá na ponta já, não deu certo. Não deu certo, não deu prazo de validade suficiente para fazer o negócio girar, né? Além da validade, né? A própria conformação do filé, o jeito do filé, a coloração do filé também assustava. A coloração da pele, porque era um filé com pele, nesse caso específico. Então, houve uma rejeição do consumidor, né? E tivemos um problema muito grande. E foi uma pena. É óbvio que se teve que buscar um outro mercado, nesse caso específico, tiveram que ir para o lado do congelado, que foi a única coisa que conseguiu salvar, mas infelizmente não conseguiram dar continuidade na criação. Né? Acabou, pelo menos aqui para o Sudeste, não deu muito certo. E já o panga foi exatamente o contrário. Quando
A luta da Lu lá e do Martim estava começando, a gente já entrou em contato, já começamos a testar. E eu tenho histórias assim incríveis de cliente pedindo o bagre. Cadê aquele bagre que eu comprei aqui ontem? Que nem era para ter sido vendido, era um teste que a gente ia fazer, colocaram por engano na gôndola. O cliente levou para casa, e aí depois foi lá e pediu, foi pedir no dia seguinte. Então aquilo foi um start bem interessante pra gente. Ele é conhecido como uma espécie de bagre, comparando com as espécies brasileiras, é isso? Ele é um bagre, né? Ele é um bagre. A boquinha dele, exatamente, os vergões, né? Então tem toda a conformação. Parece bacana. Bastante. A Teresina Betas comentou que se questiona no estado dela é o excesso de gordura do panga. Então, isso daí é um dos pontos que a gente conversa bastante, né? Porque a gente precisa pensar, falando um português muito claro e um termo técnico chulo usado no campo, peixe não é boca de lixo, né? Então você não pode dar qualquer coisa para ele comer. Então quando você começa a dar alimentos riquíssimos em carboidratos e de baixa proteína ou alimentos desbalanceados nessa relação carboidrato-proteína, né, ou energia-proteína, você começa a ter problemas de acúmulo de gordura e não de proteína, né? Então começa a ter aquele tipo de reclamação, mas o peixe tem muita gordura e tem pouca carne, né? Mas por quê? Então você vai ver o manejo sanitário, o manejo alimentar, o manejo produtivo. Então você começa a observar que existem alguns fatores que acabam levando a isso, né? Esse aumento de gordura na carcaça. E esse aumento de gordura na carcaça, ele pode ser um fator de diminuir a shelf life do produto na gôndola, né? Ou seja, o tempo de prateleira daquele produto que era tão nobre passa a ser menor do que aquele produto que foi produzido com uma grande qualidade, né? Ou com rações de boa qualidade. E fora isso, existem pessoas, né, que acham que pode colocar milho, pode colocar N outros tipos de alimento para o peixe comer. Eu jogo na água, ele come. Quando está com fome, come, né? Mas, assim, é alguma coisa estarrecedora, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte nutricional. Nós vamos chamar um pouco de atenção, né, nessa parte no curso, mas o curso ele não vai tratar basicamente dessa parte de nutrição, tá? Não cabe no curso essa parte de nutrição, tá? Não caberia, teria que ser um curso de muito mais horas para poder caber tudo isso, né? E aí quem apanha com tudo isso quando se faz um mau manejo produtivo é o pessoal da parte de qualidade, né? Essa parte que a Luciana Lacerda entra. Então, assim, excesso de gordura dá problema na gôndola, porque se a pessoa compra e acaba utilizando essa gordura no preparo do peixe, você acaba, entre aspas, estragando o peixe, porque o sabor fica, assim, fica um sabor desagradável, né? Rancifica, né? A própria rancificação da gordura prejudica. E aí vai na contramão do que a gente quer, né? A gente quer favorecer, a gente quer que o cliente crie uma experiência interessante comprando o produto. A gente não imagina que seja um peixe barato, então o cliente vai, digamos assim, vai apoiar, né, para experimentar e tudo mais. Não vai ser um produto caro, porque o pessoal fala, nossa, não vou gostar, vou perder o dinheiro. Não, vai valer muito a pena. Então é isso que a gente, mas apesar disso, né, a gente quer que ele crie uma experiência, que crie fidelização. Eu acho que é essa a palavra, né? A gente quer que hoje em dia, infelizmente, o cliente, ele troca o peixe muito fácil. Ele tira o peixe muito fácil da hora que vai comprar, né? Por muito pouco. Então, a gente precisa criar realmente o hábito, né? Principalmente de ter uma frequência e o retorno, né? Tá sempre comprando e por que não a fidelidade ao panga, já que a gente criou aí a fidelização à tilápia, tá aí, né? De uma forma... A tilápia também começou de uma maneira muito complicada inicialmente por ser exótica e tudo mais, mas a gente entende que tem um futuro brilhante aí para o panga na frente, e tem mercado sim, não é um peixe que vai
digamos assim, competir. Eu olhando aqui na ponta, são mercados completamente diferentes, são clientes completamente diferentes, a gente quer atingir um outro público, né? Então, assim, a coloração dele, a gente já falou muito sobre a questão da nutrição, o próprio Martim falou que é uma nutrição emprestada da tilápia, ela tem uma coloraçãozinha, ele não é um peixe branco. Então, até na hora da venda, na hora da exposição, nós precisamos ter cuidado de não colocar ele do lado da tilápia, que é um peixe branco. Nós precisamos colocar ele do lado do salmão, né? Porque é uma coloração mais próxima ali, mais intermediária, né? Da truta e tudo mais. Então, até esses pequenos hábitos na ponta vai fazer com que o cliente se sinta atraído para poder comprar o panga. O Edson comentou, boa noite, não é bem isso, não, né, Lu? Damos ração de boa qualidade e tem a gordura assim mesmo. O panga que está aí no mercado é nosso. Bom, eu não sei de qual panga ele está falando e qual mercado também ele está falando, mas a gente já tem algumas experiências que quando você aumenta realmente essa quantidade de carboidrato na ração, você aumenta essa deposição de gordura, né? E aí precisa observar também em que fase está sendo dada essa ração de boa qualidade, que se julga ser de boa qualidade, porque você pode dividir em várias fases. Então, uma ração de extrema boa, assim, de boa qualidade para uma fase, ela pode não ser boa para outra fase. É como alimento para bebê, para jovens, adultos e idosos. O alimento que é rico e bom para um, pode ser que não seja para outro, né? Então, essas fases, elas precisam ser respeitadas e essa proporção de nutrientes também deve ser respeitada, tá? Então, não é nem a questão da qualidade ser ruim ou não ruim da ração, tá? É que muitas vezes as pessoas, além de dar a ração, acabam colocando outros tipos de alimento na água para o peixe, porque o peixe come e acaba atrapalhando essa nutrição que deveria ser adequada. E ainda tem muito que se estudar, né? Aqui no Brasil, não adianta a gente querer falar que não tem, que o pacote já está pronto de lá de fora, porque tem, a tilápia está aqui há várias décadas e as pesquisas não param, os estudos não param. O que era bom há 10 anos atrás já não é tão bom quanto agora, porque novos estudos são realizados, novos produtos são adicionados à ração, né? Então, assim, é um eterno aprendizado, é uma eterna pesquisa em cima dessas diferentes espécies de peixes ou de animais que nós trabalhamos, né? O Max está tentando entrar, mas não está conseguindo. Mas continua tentando, Max. Quem sabe a gente consegue. Então, essa qualidade de ração, a gente tem que tomar cuidado com essa situação, tá? Eu estava vendo a aula da Luciana e ela estava comentando da questão da proteína, uma proteína de fácil, mais acesso para a população brasileira. Se hoje a gente for ver a renda do Brasil, né, a gente não tem condições de consumir pescados todo dia, né, Luciana? E o panga seria uma proteína mais barata também? Exato, né? A assiduidade, como eu falei, a frequência de ver o produto na gôndola, isso é muito bom, é importante. Isso a gente consegue muito com a aquicultura. A gente tem peixes baratos hoje em dia disponível, né? Mas eles são normalmente de pesca extrativa, que você tem em determinadas épocas, não tem em determinadas, né? Assim, e tem ano que tem ano que não tem. Além dos recursos pesqueiros, está sendo tão assim, tá muito escasso. Né? Há um tempo atrás a gente via muita sardinha, muito porquinho, hoje você já não vê mais. Então, assim, a assiduidade do pescado extrativo, por ser mais barato, é muito, como é que eu vou dizer assim? É muito de oportunidade. Sazonal e de oportunidade, né? Tem safra, tá ótimo, tá barato, vamos lá. Agora, quando a gente vai para a frequência, que é o que interessa para o consumidor, aí a gente vai para a aqua mesmo, água doce, e o sistema produtivo de alta precisão, né? Eficiente, e é isso que a gente está buscando com o panga, ter a frequência para que o cliente, toda vez que ele vá lá, ele realmente tenha a disponibilidade, né? Isso vai fazer com que ele aproveite mais essa experiência. Ai, que pena, o Max está tentando entrar e não está conseguindo, ele está caindo, né?
Mas a gente já está chegando ao final da nossa live, vamos ver se ele consegue entrar ainda. Luciane, para a gente finalizar, o que você gostaria de considerar sobre, né, tudo que a gente falou e mais alguma coisa que ficou em aberto? Bom, eu acho que pode falar, Lu. Deixa eu falar, porque aí você encerra com chave de ouro, como sempre. Tá bom. Tá joia. Bom, assim, só para encerrar, é um curso que a gente pretende passar o nosso conhecimento, como a própria Lu falou, tá bem diverso, né? Tem um pouco de tudo ali. A gente acredita muito no potencial da espécie, que vai dar certo, né? A gente, na verdade, já deu certo, a gente só está procurando realmente um caminho de acelerar um pouquinho mais esse processo. O consumidor já está pronto para receber, então compartilhem aí, né? Façam o curso e a gente está à disposição caso precise tirar dúvidas e conversar também sobre o tema. A Lu, a outra Lu agora. Na verdade, assim, o que a Lu falou, né, é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar o potencial de que o mercado já está pronto, né? O que é mais difícil não é produzir, o mais difícil é você fazer com que o mercado aceite aquele produto, né? Como o Dilson está colocando aqui, né, o Panga veio para ficar aqui no Maranhão, já é uma realidade. É isso aí, Dilson. O Dilson é um grande parceiro nosso lá do Maranhão. E o Panga lá no Maranhão é uma realidade, né? Uma realidade que está mudando vidas, né, lá. E então, assim, o mais difícil a gente já tem no nosso país, que é o mercado consumidor, né? Produzir, a gente aprende, a gente consegue fazer isso. Agora, se a gente pensar só no mercado consumidor, estaria tranquilo. Mas se a gente pensar também que a gente consegue deixar dinheiro aqui no Brasil e não mandar para outro país através da importação, é um outro ponto que é extremamente importante. Então, assim, ele deixa de ter mais entraves para ter o quê? Mais benefícios para dentro do nosso país, para dentro pro nosso povo brasileiro, né? E por que a gente aposta nessa proteína barata? Por causa da quantidade que ele é produzido, ou seja, a produtividade desse peixe, dessa espécie de peixe, é muito maior do que das outras espécies. Então, isso, somado ao mercado consumidor pronto, é tudo que tem ao nosso favor, né? Então, por essas e outras, que nós já conversamos aqui durante essa quase uma hora, que a gente convida todas as pessoas a fazerem o curso, aprender um pouquinho do Pangaços junto com a gente. Podemos não ser os melhores do país, mas somos os que impulsionam a criação de pangaços no país, né, Lu? Max, Marquinhos, Bruno, todo mundo aí, e mais outras pessoas que não vamos citar os outros, né, para a gente não correr o risco de esquecer, né, porque espalhado nos estados nós temos várias pessoas e produtores e lideranças importantes para que tudo isso aconteça de uma forma harmônica e leve um produto de boa qualidade para a mesa do consumidor. Com certeza. Então, o Max não está conseguindo entrar, ele entra e cai, deve ser algum problema do Instagram dele, mas infelizmente, né? Mas eu convido vocês que vocês acessem o curso, que está no link da bio aqui no Instagram. Vou pedir para vocês seguirem o Instagram do IFC Brasil, seguem lá o @ifc.academy também, que vocês vão ter sempre, essa é só o começo. Vamos ver se eu consigo chamar ainda o Max. Vamos ver se dá. Antes que acabe, só para ele dar um oi. Olá, não tem jeito, né? Obrigada, Max. Infelizmente, essas coisas acontecem, ao vivo é assim mesmo. Eu agradeço as Luz, né? As duas, Luciana e Luciane, né? Não, Lucianas. São duas Lucianas. Então, eu agradeço vocês, parabéns pela dedicação, sempre pensando em trazer uma alternativa para o produtor, né, e para o consumidor. Isso é louvável. E eu convido o pessoal a nos seguir, a conferir lá, entrar no link na bio e conferir o curso que está fantástico.
Tá bom, gente? Um abraço, obrigado a todos que estiveram conosco. Amanhã à noite, às 7 horas da noite, eu vou conversar com o professor Omar Sabag sobre viabilidade econômica da produção aquícola. Então, se liga aqui com a gente, né? Que a gente vai ter muito pano para manga para falar sobre produção de pescados. Um abraço, gente. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Até mais, Mara. Tchau, Lu. Tchau. Tchau.